E aí, galera, mais uma aula sobre o Brasil Império, mas agora a gente vai para a fase 2, né? Período regencial. E tá aí a abertura, Brasil Império, período regencial, a parte 1. Ainda essa semana também sai a parte 2. Vamos começar observando uma imagem, vamos analisar ali um documento visual, ok? A gente tem nessa imagem ali um menininho junto com duas menininhas. E quando eu olho para a legenda, eu encontro ali algumas informações, né? Pedro II e suas irmãs, Dona Francisca e Dona Januária, em 1834. Bem, o Dom Pedro I, o pai dessas três crianças, né, ele foi aclamado por muitos como o herói da independência. Porém, durante o primeiro reinado, na visão de diferentes setores sociais, ele havia se transformado num tirano, num autoritário. Em 1831, diante de uma situação política insustentável, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, o Dom Pedro de Alcântara. A respeito, né, desse tema, a gente pode então observar nessa obra o Pedrinho ali, ó, o filhote de Dom Pedro I, esperando, aguardando a maioridade para se tornar, portanto, imperador do Brasil. Lembrando que ele está ali brincando com as irmãs, né, ou estudando, não sei dizer, mas ele está também se preparando para ser imperador só com 18 anos de idade, já que a Constituição criada pelo pai dele, né, outorgada, imposta pelo pai dele, estabelecia que só poderia ser governado, portanto, por um imperador, né, com mais de 18 anos de idade. E nesse período que Pedro aguardava a maioridade, quem governaria o Brasil? Bem, de acordo com a Constituição, os regentes, por isso o nome período regencial. O período regencial que a gente vai estudar nessa aula, né, que vai começar em 1831, ele se estende até 1840 e é um período marcado por uma grave crise política e social, né, que levou à eclosão de uma série de rebeliões em várias regiões do Brasil Império. Como a gente viu, na ausência do imperador, o poder deveria ser entregue a três regentes. E nesse período de incertezas e de muita violência, né, se cria, portanto, uma regência trina, num primeiro momento provisória, né, até conseguir fazer de fato uma eleição. Essa regência ela foi formada por dois senadores, um chamado Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e o outro chamado José Joaquim Carneiro de Campos, e por um militar, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Mano, não vai pensar bobeira, brigadeiro era o comandante da brigada militar, ok? Não é o doce, não. Aliás, o doce tem a ver com o brigadeiro, o comandante da brigada. A origem do doce brigadeiro é porque ela fazia o doce do brigadeiro, doce do comandante, que ele gostava de comer. Por isso que veio esse nome interessantíssimo. Aliás, eu queria um agora. Tá, mas chega de bobeira, vamos lembrar, né, que essa regência trina, portanto, provisória, ela só teria, no caso, sentido de existência para garantir a realização das eleições para a regência trina permanente. E foi isso que aconteceu no período posterior, né? Se reuniram lá a Câmara de Deputados, os senadores, para realizar uma eleição para escolher os nossos três regentes, né, no Brasil Império. E dá para perceber que a Câmara de Deputados ela se dividiu em três partidos diferentes. O primeiro partido ali, o Partido dos Restauradores, que foram apelidados de Caramurus por causa de um jornal conservador que existia no Rio de Janeiro chamado Caramuru, né? Eles eram identificados com o Partido Português lá da época do primeiro reinado. Eram os altos funcionários da administração pública e os ricos comerciantes portugueses que formavam ali o grupo dos restauradores, dos caramurus. E eles desejavam uma coisa simples, né? Que era o retorno de Dom Pedro para o Brasil para ele centralizar novamente o poder. Entretanto, havia dois outros partidos com ideais mais liberais, ou seja, de mais independência nas províncias, como os liberais moderados, chamados de chimangos, né? Que era um grupo ali formado por ricos proprietários de terras, por intelectuais, tá? Que defendiam a centralização política, a manutenção da ordem territorial, da ordem social também, mas também, né, alguns aspectos liberais eles defendiam, né, alguma independência às colônias, ou melhor, alguma independência às províncias, né? E ainda tinha o terceiro grupo dos mais radicais. Aliás, o nome Chimangos foi criado por esse grupo dos radicais que condenavam os liberais moderados, né? Que era o grupo
dos farroupilhas ou os liberais exaltados. Esse grupo era de fato bastante liberal, formado também por proprietários de terras e membros das camadas médias da população, né, classes médias, né? Esse grupo ali, né, alguns deles defendiam uma monarquia federativa, ou seja, a existência de fato de um rei, mas uma independência enorme, né, em relação às províncias, aos estados, né, formando apenas uma federação posteriormente. E havia outros grupos de liberais exaltados, de farroupilhas, que desejavam de fato o fim da monarquia e a instauração de uma república. Bem, de uma maneira geral, a gente pode dizer que esses três grupos eles estavam em conflitos, tá? E eles disputavam a regência trina permanente através das eleições. E o grupo que era predominante, né, dentro da Câmara dos Deputados, naquele momento, era dos liberais moderados, dos chimangos. E eles conseguiram eleger, no caso, obviamente, mais cargos de grupos liberais, mas liberais mais moderados. Foram eleitos o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, os deputados José Costa de Carvalho, que representava mais a região sul do Império, e o deputado João Braulio Muniz, que representava os interesses da região norte. Galera, nesse período tinha um representante da política brasileira, dessa elite brasileira, chamado Padre Diogo Feijó. E esse cara, ele foi escolhido como ministro da Justiça e se tornou uma figura política de destaque no período. Ele foi responsável pela criação da chamada Guarda Nacional. Pessoal, reserve essa informação porque ela é muito importante. A Guarda Nacional era uma milícia, ou seja, era ali uma força militar, mas não de militares, de civis, tá? Formado ali por membros das altas classes sociais, das pessoas mais ricas, né, dos grandes proprietários de terra. Era necessário você ter uma renda superior a 100 mil réis, né, para poder ingressar nos quadros da chamada Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional, ela agia regionalmente. Ela foi criada para conter as manifestações contrárias aos regentes, tá? Evitar e combater também as rebeliões populares. Entretanto, o Padre Feijó, ele estabelece, né, que a guarda deve também moralizar os costumes da população dos ambientes regionais, controlando os agitadores, controlando os arruaceiros. E os postos mais altos da Guarda Nacional eram sempre nomeados pelo presidente da província, uma espécie de governador de estado, tá? As pessoas mais ricas ganhavam, né, o título de coronel. É óbvio que não eram militares, eram civis, né, de uma guarda nacional da milícia, mas eles recebiam um cargo ali de coronel, um status social de coronel. Quando a gente observa, por exemplo, essa imagem ali, ó, eu tenho um diploma, né, do Clube da Guarda Nacional, eu vejo ali os homens, todos eles trajados com uniformes militares, dá para a gente perceber que esses indivíduos eles tinham um poder simbólico e também físico das suas regiões muito grande. E esse poder ele era usado para controlar as eleições e também para impor algumas visões mais patriarcais que permanecem, infelizmente, na nossa sociedade até hoje. Nessa imagem de baixo, nós temos ali a representação do Coronel Jesuíno, um personagem de uma novela chamada Gabriela, tá? Que foi transmitida na Globo em duas versões, uma mais antiga e uma mais atual. E esse Coronel Jesuíno, apesar de ser ficcional, dele não existir, ele foi inspirado justamente nesses coronéis da Guarda Nacional, que conseguiam se impor, né, fisicamente, politicamente, simbolicamente, contra todos aqueles que cercavam ele. Observem, por exemplo, a citação que foi dita, por exemplo, na novela. Beijo é para Kenga, que gosta de oferecer o corpo. A gente vai perceber, por exemplo, que ele está fazendo ali um zelo não só da política contra as manifestações populares, mas também um zelo moral, né? Dizendo para a mulher dele, para a esposa dele, que o que é moralmente aceito e o que não é. Esses indivíduos marcaram a história do Brasil pela violência que impunham contra os grupos oprimidos, né, durante esse período na história do Brasil. Ainda em 1832, ainda durante a regência trina permanente, foi promulgado o chamado Código de Processo Criminal, que deu mais poder ainda a esses líderes regionais, descentralizando o poder. Era a prática do que idealizada pelos liberais mesmo, né? Esse Código de Processo Criminal, ele determinava o funcionamento de processos criminais, tá? E dava amplos poderes aos juízes de paz. O juiz de paz
que era, no caso, né, o responsável pela justiça dentro dos municípios, eles passaram a ter mais poderes, poderes administrativos, poderes policiais. Eles podiam, no caso, mandar prender pessoas que eles julgassem ser suspeitos e também instaurar processos contra essas pessoas. Juntamente, né, com os coronéis da Guarda Nacional, esses juízes de paz, eles tinham total controle sobre a população, determinando, por exemplo, julgamentos, investigações e impondo, né, com a força da milícia dos coronéis, né, as suas perspectivas, os seus pontos de vistas, as suas convicções políticas. Quando a gente estudar, por exemplo, o período republicano da história do Brasil, da República Velha, a gente vai perceber que a democracia não funcionava justamente por causa desses coronéis, justamente por causa dessa política que foi criada com a Guarda Nacional. Então, reserva essa informação, porque ela vai ser muito útil num próximo conteúdo também. Para a gente fechar as informações sobre a regência trina permanente, outra realização importante da gente destacar é o chamado Ato Adicional de 1834. Foi uma emenda à Constituição de 1824, aquela Constituição de Dom Pedro, outorgada, né, que dava plenos poderes ao poder moderador, ao imperador, tá? Esse ato adicional, ele trouxe algumas transformações, ele tirou aspectos autoritários e deu um tom mais liberal, no sentido de mais independência às províncias, ok? Isso porque o ato adicional, ele extinguiu o Conselho de Estado, que era ligado ao poder moderador. Foram criados ainda assembleias legislativas provinciais, ou seja, as províncias poderiam criar suas próprias leis, poderiam organizar, né, civil, judicialmente, até mesmo as questões eclesiásticas, né, ligadas à igreja poderiam ser administradas pelas províncias. As províncias podiam fornecer instrução pública, poderiam promover desapropriações, criar impostos e também existiria, no caso, um funcionalismo público ligado somente às províncias. Isso, obviamente, daria muito mais autonomia às elites regionais. O ato adicional de 1834, ele ainda previa o fim da regência trina, estabelecia que a partir de então as regências seriam unas, ou seja, governadas por um só representante. Também declarou que a cidade do Rio de Janeiro seria a sede do governo imperial, tá? E estabelecia ali a suspensão do poder moderador. Vale a gente lembrar que no mesmo ano de 1834, além do ato adicional, morreu o Dom Pedro I lá em Portugal. No ano seguinte, em 1835, foi eleito para a regência una, nesse exato momento, Diogo Feijó, aquele padre lá que a gente já veio estudando, criador da Guarda Nacional. E uma nova forma de organização política ela passou a ser, né, praticada, já que não existia mais o Dom Pedro para os restauradores, né, para os caramurus, foram formados apenas 2 partidos políticos. O Feijó, ele representava o grupo dos progressistas, tá? Que tinha ali, no caso, a defesa, né, do ato adicional, dessa maior independência às províncias, né, como sua principal bandeira. E eles congregavam ali dentro do Partido Progressista os liberais exaltados e uma parte significativa dos liberais moderados. Já em oposição a Feijó foi criado o Partido Regressista, que tinha ali alguns, né, dos restauradores, né, e uma parte também significativa dos liberais moderados, que não queriam tanta independência assim às províncias. O período de governo, né, do regente Feijó foi terrível, terrível. Muitos confrontos entre os progressistas e regressistas, uma crise econômica absurda e principalmente uma crise social. Pipocou pelo território brasileiro inúmeras revoltas. Elas se multiplicaram no Império, em várias regiões, simultaneamente, e isso fez com que o regente Feijó ele renunciasse e assumiu o seu governo ali, né? Um outro regente, o regente Araújo Lima, esse do grupo dos regressistas, né? Da oposição. E esse desejava, no caso, a centralização do poder como um caminho, né, capaz de conter essas rebeliões que assolavam, né, o Império Brasileiro na perspectiva dos regentes. Para desfazer, né, o avanço liberal criado pelo ato adicional, foi criado durante a regência de Araújo Lima a chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional. Essa lei ela promovia uma reforma do Código de Processo Penal criado em 32, tá? Retirava poder dos juízes de paz e criava, né, agentes regionais, mas que fossem nomeados pelo poder central. O que quer dizer isso na prática? A lei de interpretação do ato adicional ela fazia o inverso do ato adicional.
Se o ato adicional deu liberdade, independência, autonomia às províncias, a lei de interpretação ela voltou a centralizar o poder. Eles retiraram, por exemplo, as atribuições das assembleias provinciais, começaram a revogar tudo aquilo que foi construído de liberdade às províncias e até recriaram o Conselho de Estado que tinha sido suspenso pelo ato adicional. De fato, o que acontece, por exemplo, nesse período da regência UNA é um regresso conservador, ok? Se no primeiro momento os liberais conseguiram levar para as províncias mais autonomia, após a lei de interpretação do ato adicional, a gente percebe o regresso ao conservadorismo no Brasil. Entretanto, uma parte interessantíssima disso vai ficar para a próxima aula, que é a parte das revoltas, tá? Muitas revoltas, cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, guerra dos farrapos, isso a gente vai deixar para a próxima videoaula. Galera, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí que eu te ajudo, ok? E até a próxima aula.